Olá, vamos chegando para mais uma aula aqui, aula 16.2. Deixa eu te lembrar uma coisa. Na aula anterior, na aula 16.1, nossa aula de abertura sobre eletrodinâmica, eu tinha deixado uma promessa para você que depois de ter uma aula só a respeito de choque elétrico. E acho que esse é um momento legal para a gente poder fazer isso já, tá? Porque tem um mistério por trás do choque elétrico, que na verdade vem muita coisa errada, tá? Então eu gostaria de começar essa aula fazendo uma pergunta, né? Uma corrente elétrica de apenas 1 ampere, né? A gente fala assim apenas, né? 1 ampere. Será que é uma corrente elétrica muito alta ou ela é baixa? Ela é grande ou ela é pequena, né? A gente não tem referência sobre isso, né? Eu sei que 100 km por hora, se eu bater um carro nessa velocidade, eu posso morrer se eu não estiver com cinto de segurança, né? Então eu sei que 50 graus Celsius está muito quente, né? Posso morrer desidratado, né? Então algumas grandezas físicas nós temos noção porque elas fazem mais, né? De uma forma melhor, elas fazem parte do nosso dia a dia de uma forma mais simples, vamos dizer assim, né? Outras não. Uma delas é a corrente elétrica. Apesar de fazer parte do nosso dia a dia, porque a gente liga uma lâmpada, né, mexe no quadro de luz, a gente não tem a ideia de quanto 1 ampere, quanto ele é, se ele é grande ou se ele é baixo. Então, só para você ter uma ideia, o nosso corpo, né, a contração muscular, o impulso nervoso, ele se dá por meio de correntes elétricas. Eu posso pensar que um neurônio é um fio elétrico que sai lá do cérebro e se conecta com o resto do corpo por meio da medula espinhal, certo? Então, ali passa uma corrente elétrica. A contração muscular se dá exatamente por isso, quando você tem a placa mioneural, onde um neurônio está tocando o músculo, certo? Então existe uma passagem de uma corrente elétrica por todo o neurônio e aí libera os neurotransmissores, enfim, e vai ter a contração muscular. Então a contração muscular depende basicamente de uma corrente elétrica. Então a gente tem que pensar que o nosso coração também participa disso, embora não seja por um comando do cérebro. Na verdade, o coração tem um conjunto de fibras musculares capazes de gerar uma variação da corrente elétrica, e fazer com que o músculo contraia de forma autônoma em relação ao resto do corpo. E esse conjunto de fibras estão localizados numa região que a gente chama de nodo sinoatrial, certo? Mas fisicamente, qual que é o valor então dessa corrente elétrica que está circulando pelo nosso corpo, certo? Essa corrente que circula pelas células, ela é da ordem de miliamperes, tá? Miliamperes, ou seja, da ordem de 10 a menos 3 amperes. Então, quando a gente olha para esse tipo de corrente elétrica que está circulando no nosso corpo, e eu olho então para o valor de 1 ampere, eu consigo perceber que 1 ampere é 1000 vezes maior do que aquela corrente elétrica que existe naturalmente no nosso corpo. Então o valor de 1 ampere, melhor dizendo, ele não é, apesar de ser 1, ele não é um valor pequeno, ele é 1000 vezes maior do que nós mesmos podemos aguentar de forma natural, né? Claro que eu posso sobreviver a um choque elétrico, mas 1 ampere é um valor bem alto quando comparado, obviamente, às correntes elétricas que circulam no nosso corpo e a interferência entre elas que vai te levar à morte, certo? Tá? Então vamos partir desse princípio, o princípio de que 1 ampere é algo bem grande. Interessante, né? Legal? Beleza? Então, bom, eu vou trazer mais uma coisinha aqui. Você já deve ter visto muitas cercas elétricas aí nos muros de prédios, de casas e de empresas, né? São cercas elétricas para proteção. Você já viu qual é a voltagem a qual estão submetidos esses fios? Dependendo do fabricante, você tem aí 10 mil volts, 15 mil volts, tá? E aí você fica pensando, nossa, se uma criança quiser pular um muro e não perceber e tocar a mão num fio desse, será que ela vai morrer? A pergunta que fica para a gente responder hoje, então, é o que realmente mata? Será que é a tensão, certo? Eu vou até puxar para cá, ó. Ó, vamos imaginar aqui 10 mil volts. Será que é essa voltagem, 10 mil volts, é o que vai te matar? Você preferia tomar um choque de 10 mil volts numa cerca elétrica dessa, ou 10 mil volts, ou 110 ou 220 volts quando você coloca o dedinho na tomada da sua casa? O que é pior? O que te leva à morte? A princípio a gente para pensar e acredita que é uma cerca de 10 mil volts. Aliás, se você pega aquelas TVs antigas, TVs de tubo, não essas TVs fininhas de LED, de plasma, de LCD, mas aquelas TVs de tubo, se você abrir, logo que você abre a parte de trás, tira a tampa, você vai encontrar o tubo de imagem, ele tem um adesivo
quase que pedindo pelo amor de Deus para você não tocar o teu dedinho ali se você não souber o que está fazendo. Porque a voltagem ali atrás é mais ou menos isso, são 15 mil volts, dependendo do modelo. Tá? Então, o que acontece? Será que eu vou voltar para a pergunta, será que é a voltagem que te mata? A resposta é não. Eu prefiro tomar um choque de 10 mil volts numa cerca como essa do que tomar um choque de 220 volts aqui na minha casa. Por quê? Porque não é a voltagem que te mata. O que te mata, na verdade, é a corrente elétrica. É isso que mata uma pessoa, tá? Então eu vou deixar anotado isso, porque isso é muito importante. Ó, o que mata, né, o que pode levar à morte. Ops. É a corrente elétrica. Isso aqui é muito importante pra gente. Não é a voltagem. E, as pessoas, e realmente é difícil entender por que é a voltagem, porque a voltagem não tem nada a ver com isso. Eu gosto de trazer um exemplo bem prático, uma analogia. Então, me perdoem os que são mais especializados aí na parte elétrica. É uma analogia que eu vou fazer para poder ajudar quem está aí tentando entender o que é a tal da corrente elétrica, certo? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, fazer essa analogia. Imagina que eu tenho aqui uma... Deixa eu tirar isso daqui no meu caminho, peraí. Que eu tenho uma cachoeira, certo? Essa cachoeira tem uma certa altura. E dessa cachoeira vai cair, obviamente, água. O que será que, se eu colocasse uma pessoa embaixo da cachoeira, o que será que esmagaria o corpo dessa pessoa? Você falou o seguinte, imagina que você tem uma cachoeira que tem 2 km de altura, vou chutar algo bem absurdo, uma cachoeira com 2 km de altura. E eu tenho uma outra cachoeira bem menor, apenas com 2 metros de altura, certo? Aonde será pior você ficar embaixo da água? Embaixo da água que está caindo a 2 km de altura ou embaixo da água de uma cachoeira que está caindo apenas de uma altura de 2 metros? A resposta não depende da altura. Essa altura aqui que a água está caindo, que vai esmagar o seu corpo aqui embaixo, a altura em si não importa. Porque o que importa é o volume de água que está caindo. Então a analogia é o seguinte, a altura da cachoeira é a própria diferença de potencial, é a tensão, é a voltagem. Então de nada me adianta eu ter uma cachoeira que atinge aí 2 km de altura se caem apenas gotas d'água dela lá de cima. Aliás, na verdade, a gente é atingido por gotas d'água que caem de alturas bem maiores do que 2 km. Quando você sai na chuva, as gotas d'água vêm da nuvem, vêm a quilômetros e quilômetros de altura. Às vezes é um pouco mais baixo, mas maior que 2 km de altura, certo? E você não morre por causa disso. Por quê? Porque são gotas de água que estão caindo em você. Agora, quer dizer, da mesma maneira que não me interessa eu ter uma cachoeira de 2 km de altura se caem apenas gotas, e agora se eu pensasse o contrário? E se eu tenho uma cachoeira de 2 metros de altura, mas que caem 2 toneladas de água por segundo? Você vai ser esmagado. Você vai ser esmagado. Porque o que interessa é a quantidade de água que está caindo. Então essa analogia que eu faço, a gente pode transpor ela direto aqui para a questão de corrente elétrica e tensão, certo? Então não adianta nada eu ter uma alta tensão se a quantidade de elétrons que estão fluindo pelo fio é pequena, ou seja, se a corrente elétrica é baixa, tá? Do contrário, o que eu tenho em casa, o que a gente tem na nossa casa, é uma baixa tensão, 110, 220, mas com uma corrente elétrica muito grande, certo? E é exatamente esse fluxo de elétrons que vai atravessar o seu corpo que vai provocar uma morte ou um dano, né, à sua saúde, certo? Então, é legal você ter isso na sua cabeça. O que mata não é a tensão, o que mata é a corrente elétrica. Eu vou dar uma apagadinha aqui e vou trazer uma tabelinha que foi extraída do livro do Duran, um livro de biofísica. E ele traz pra gente, nesse livro, alguns valores com os respectivos danos biológicos que são causados, tá? Então, por exemplo, uma corrente elétrica de até 10 miliamperes, lembrando, esse miliamperes são 10 a menos 3 amperes, né?
0,001, tá? Então, 10 vezes 0,001, então é 0,01 ampere, tá? O que causa uma corrente elétrica quando atravessa seu corpo, né? Vai causar dor e contração muscular. Aquele choquezinho chato que a gente toma, certo? Quando a corrente elétrica varia entre 10 mA até 20 mA, a gente tem um aumento das contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, a gente pode chegar a uma parada respiratória, certo? De 100 mA até 3 amperes, fibrilação muscular que pode ser fatal. E acima de 3 amperes, parada cardíaca, queimaduras graves, certo? Então você repara que nessa tabela que o Duran traz, ele mostra que os danos biológicos são causados pela corrente elétrica e não pela tensão, certo? Então, para finalizar essa aula, é isso que eu quero enfatizar mais uma vez. O que mata não é a tensão. Prefira tomar um choque numa cerca elétrica que tem 20 mil volts ou 10 mil volts do que um choque na tomada da sua casa que só são 110 ou 220. Aliás, tem cerca elétrica vendida para proteger as casas, que você tem aí 10 mil volts de tensão, só que você não tem corrente elétrica nenhuma, a corrente elétrica é zero. Ou seja, o risco de morte é nulo. Tá? Compensação, se você tocar a mãozinha ali, se você for subir nesse muro, tocar a mão ali, você vai tomar um tranco que vai te jogar do outro lado da rua. Se você tiver um marca-passo, né, que é dispositivo que é implantado no coração para regular a frequência cardíaca, se você usar um marca-passo, o marca-passo vai queimar. E aí você pode morrer, aí sim, porque o teu marca-passo parou. Tá? Pela falha do marca-passo. Legal? Bom, espero que isso tenha te ajudado, essa analogia da cachoeira possa ter te ajudado a você ter um pouquinho do porquê que é a corrente elétrica e não a tensão que vai te levar à morte. Só para te lembrar, também todas as nossas aulas, além de você encontrar aqui no YouTube, você encontra também no nosso site scientiatvbr.futurecom.com.br, onde você pode estar patrocinando o nosso trabalho, certo? Você clica aqui em patrocina essa ideia, você pode dar uma lida aqui e fazer uma doação pra gente. Temos também uma página aqui no canal, né, aqui no Facebook, perdão, uma página do canal no Facebook, facebook.com/scientiatv. Dá uma passadinha lá, dá um like para receber todas as nossas informações. Logo tem coisa diferente chegando por aí, que para você que vai estudar para vestibular, para medicina, para engenharia, que vai fazer o Enem. Legal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado. Na próxima aula a gente vai começar a brincar com resistores, legal? Te vejo lá então, um grande abraço, fui!